Salve, salve, torcedor São Paulino! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal para falar desse pós-jogo de São Paulo 1 e Botafogo 0. Hoje o São Paulo foi no Morumbis e conseguiu essa vitória muito importante para a continuidade do Campeonato Brasileiro, né? Depois daquele início tenebroso que a gente teve com o Zubeldia. Hoje a gente tem um técnico que escala bem, mesmo com diversos desfalques que o São Paulo tem. Muitos jogadores lesionados, mas agora estão voltando alguns. Mas o nosso ataque que está muito prejudicado, com muitos jogadores lesionados, muitos vendidos por essa diretoria horrorosa, mas o Crespo ainda consegue, com os jogadores que tem, fazer esse time jogar, até os reservas se doando ao máximo ali. Muito importante que os jogadores todos estejam num foco de tentar vencer e de tentar ir bem, jogar bem pelo nosso tricolor. Foi um jogo assim que o São Paulo, com muitos desfalques mesmo, entrou ali com um ataque de Neno e Tapia, né? Mas conseguiu fazer o seu gol e gerar essa vitória que a gente estava precisando muito. E vocês lembram, no meu pré-jogo ontem, eu falei, o São Paulo tem todas as condições de vencer essa partida e conseguiu vencer essa partida. Poderia ter sido por mais, muitas chances o São Paulo perdeu, muitas vezes que saiu assim, ó, na chance de fazer aquele passe certinho para o cara da frente para finalizar, errava o passe. Muitas vezes teve mais questão de ataque ali, que ficava tocando para cá, toca para lá, toca para cá. Tá certo tocar, tá bom, tava dominando, mas teve chance. Poderia ter sido uns 3-4-0 o São Paulo poderia ter feito. Teve algumas chances poucas do Botafogo, né? Mas no todo o São Paulo foi muito bem, todos os setores funcionaram bem. E isso é muito bom, porque a gente vai ter um desafio enorme nesse meio de semana contra a LDU pela Libertadores. E o São Paulo, com essa vitória, né, vem bem. E vamos torcer para que o São Paulo melhore cada vez mais. Essa que é a grande realidade, né? Vamos torcer que o São Paulo vai bem nessa Libertadores. Mesmo com time reserva, a gente tem um técnico que sabe escalar o time, um técnico que sabe colocar uma forma de jogar para o São Paulo ser competitivo. E foi. Há quanto tempo? Nem sei qual foi a última vez que o São Paulo venceu o Botafogo. Tanto aqui quanto lá. Nem me lembro qual foi a última vez. Eu estava ouvindo, não sei se foi isso exatamente, eu ouvi direito, mas parece que desde 2020 o São Paulo não venceu o Botafogo. Meu Deus do céu, 5 anos que o São Paulo não venceu o Botafogo. É brincadeira, mas hoje teve essa mudança e o São Paulo se impôs em cima do Botafogo e a gente conseguiu vencer. E o Botafogo, né, não é nem sombra do Botafogo do ano passado, né? Porque aquilo lá também é uma forma de má gestão, só que ele tem um pouco de dinheiro, mas parece que não está tendo tanto dinheiro assim, e só demonstra como o São Paulo também faz muitas vezes com essa diretoria amadora que a gente tem, né? O cara dilapidou o elenco, e o nosso, né, não contrata mais ou menos, mas aí está um time mesmo assim competitivo por causa do treinador, e foi por causa da pressão da torcida, porque vocês sabem muito bem que se não fosse a pressão da torcida, o São Paulo não tinha demitido o Zubeldia, e hoje a gente estava provavelmente lá brigando para não cair. E hoje a gente está brigando pela Libertadores lá em cima, né? Tá certo que tem vários times ainda que tem muitos jogos ainda a mais que o São Paulo, mas não importa. A gente teve um crescente assim, ó, impressionante, né? Nesse tempo todo aí que o Crespo chegou aí, ele tem 2 derrotas, que é para o Flamengo e para o Cruzeiro, que são 2 postulantes ao título. Então, quer dizer que está muito bem o Crespo. Vamos torcer para que ele vá bem e continue por um longo período aí pelo São Paulo. Então, essa foi a 23ª rodada. São Paulo enfrentou o Botafogo, ganhou de 1-0. A escalação, já vou dar a escalação e as notas, foi no 3-5-2, como é o comum mesmo do Crespo. Rafael, né, quando ele foi exigido pouquíssimas vezes, ele foi bem. Então, Rafael, nota 7,5 para ele. A zaga, né? Eu só não entendi por que eu não sei eu nem sei como que o Tolói jogava lá na Itália, mas eu acho que o Tolói tinha que ficar como zagueiro da sobra. É o zagueiro central ali, do meio, que é o da sobra. Ele estava jogando no zagueiro da direita,
que geralmente é o próprio Alan Franco que joga. Ou é o Alan Franco, ou é o Arboleda, né? O Arboleda não, perdão, ou é o Alan Franco, ou é o Ferrarese. E eu acho que já colocaram pensando na situação, né? Porque o Arboleda voltou hoje, e é o Arboleda que é o zagueiro da sobra. Então eu acho que é por isso. No começo do jogo eu não entendi, mas depois, quando fez a substituição, eu entendi que o Tolói vai jogar pelo o zagueiro da direita e o Arboleda, o zagueiro da sobra aí. E do outro lado tá o Sabino, mas provavelmente é o Alan Franco que vai jogar lá. Provavelmente, muito provável, né? Então, o Alan Franco, nota 7 aí. Tolói entrou muito bem, fui contra a contratação dele, mas ele entrou muito bem, hein? Dando passe certeiro, muito bem, fazendo cobertura. Olha, Tolói aí foi bem. Então, nota 8 aí pro Tolói. Sabino foi bem também, desarmou bastante. Às vezes ele dá umas loucuras nesse Sabino aí, mas ele foi bem, então nota 7 para ele. Os alas, Cedric foi razoavelmente bem também, então nota 6,5 para ele. Pablo Maia e Alisson, é muito parecido, os dois jogaram razoavelmente bem, nota 6,5 para os dois. O Rodriguinho jogou bem, nota 7. Esse garoto despontou agora. E agora vamos ver se essa diretoria nojenta não vai vender o Rodriguinho também rapidão a preço de banana. E eu não tinha falado, porque eu não fiz vídeo, mas, gente, o São Paulo tá vendendo todos. Vendendo todos, só não vendeu o Rian Francisco porque tá machucado. Mas vendeu o Henrique Carmo, que tava jogando bem também. Vendeu, tá vendendo todo mundo. Lucas Ferreira, por quê? Porque tá aí com as calças na mão, mas tá vendendo por preço de banana. Esse que é o erro. Tá vendendo. Se segura mais um pouquinho esses meninos, e até com certeza melhores valores. Agora daqui a pouco só falta vender. Quando o Rian Francisco voltar, vende o Rian Francisco, vende o Rodriguinho e vende o Luca. Vai vender todo mundo, gente? Pelo amor de Deus. Essa é a diretoria fajuta que o São Paulo tem, né? Então, o Rodriguinho nota 7, que eu falei, e o Enzo Dias na outra ala. Então, o Enzo Dias, cara, saiu machucado. Espero que não seja grave, mas o Wendel entrou muito bem, gente, muito bem. O Wendel que eu desci a lenha, falei várias vezes que ele era um bagre, mas olha, o Wendel tá jogando bem e o Enzo Dias tá jogando bem. Quem diria, os dois laterais do São Paulo, o titular e o reserva, estão jogando bem, né? Só o Patrick Lanza, né, que não foi vendido, né? Tentaram vender ele aí, não foi vendido, que não vai bem. Mas agora esses dois aí, né? Então Enzo Dias, nota 6,5 pelo tempo que ele 7 pelo tempo que ele jogou. Inclusive foi ele que deu assistência pro gol do Dineno. E Tapia. O Tapia foi bem, gente. Ele foi bem, só que assim, teve horas que ele segurou a bola, que eu não gostei, né? E parece que ele estava, na verdade, no final do jogo, parece que estava morto, extenuado lá. Mas ele jogou bem, segurou bola às vezes, quando estava certo, mas teve muita hora que ele segurou a bola demais nos pés ali e poderia ter soltado mais rápido a bola. Mas aí o Tapia, nota 7 para ele, jogou bem. E o Dineno, pelo gol, nota 8, né? Jogou bem, só que assim, ele é centroavante, né? Ele é mais lentão, mas quando teve a oportunidade, fez o gol. Então, parabéns ao Dineno, nota 8. Para os caras que entraram, Arboleda entrou, retornando de lesão. É sempre Arboleda, né? Muito bem. Então, nota 6,5 para ele, jogou pouco. O Luan, nota 7 para ele entrou, quase fez um gol ali, caindo, deu um chute, o goleiro reserva catou do Botafogo. Marcos Antônio, muito, muito bem, nota 7, 8 para ele. Esse garoto, esse rapaz, esse Marcos Antônio, tá jogando muito, cara. Tá jogando muito bem. O Wendel, que eu falei, entrou muito bem também, nota 8. Impressionante como ele era um bagre e parece que ele não é mais bagre, né? E o Rigoni entrou também muito, muito bem, nota 8 aí para ele. Olha, eu dei muita nota boa hoje, hein? É que eu tô empolgado porque o São Paulo, mesmo que o time reserva, jogou bem. Luciano não jogou, Lucas não jogou, vários jogadores aí, o Ferreirinha não jogou, e o Rigoni entrou também, quase fez um golaço lá, teve chance, mas também teve bolas que ele poderia ter recebido que não passaram para ele. Então, foi tudo muito bem hoje. A gente tem tudo para chegar lá e fazer um jogo de igual para igual com a LDU, né? E o Crespo, tenho certeza que ele vai montar um time competitivo para jogar aí contra a LDU,
para aquele depois o retorno no Morumbi, a gente consiga essa classificação. Lembrando que no final no final da semana que vem, perdão, o São Paulo vai enfrentar o Santos lá na Vila Belmiro. Santos aí lutando contra o rebaixamento. São Paulo precisa aí chegar e tentar vencer o Santos fora de casa, né? Vai ser entre as duas partidas da Libertadores. E pro Crespão das Massas, nota 9 pro Crespão, muito bem, fez as substituições bem também, muito bem nosso treinador, que continue assim, Crespo, e que essa diretoria tenebrosa que a gente tem, horrível que a gente tem, dê respaldo para esse cara e dê as condições, né, que ele domine a qualquer tipo de panela que possa vir a querer crescer aí e que mantenha o nosso treinador para que ele continue dando resultado. E lembrando que o São Paulo está em 7º lugar, pessoal. Como eu falei ontem no pré-jogo, o São Paulo não conseguiu passar o Botafogo, mas está com os mesmos 35 pontos. Porém, o Botafogo tem 2 jogos a menos que o São Paulo. Então, provavelmente vai ser difícil o São Paulo conseguir passar, a não ser que o Botafogo entre mais em crise aí, porque está em crise, né? 2 eliminações, não está bem no Brasileiro, está em 6º lugar, mas vai ser difícil aí. Tem alguns outros times que estão abaixo do São Paulo, mas que não vão alcançar, né? O Fluminense aqui, ó, ele está com 21 jogos, se ele ganhar os 2, vai a 32, ele empata ainda com o São Paulo. Então, e aí ele passaria se ele ganhar os 2, né? Mas não sei se vai ganhar não, né? Já perdeu ontem pro Corinthians, né? Infelizmente, eu queria que tivesse ganhado, mas perdeu. Então, o São Paulo tá bem na classificação, vai brigar pela Libertadores, pré-Libertadores. Isso que a gente vai conseguir, né? Porque os outros times ali, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, já estão distantes do São Paulo. Então o Mirassol e o Bahia e o Botafogo e São Paulo ali vão ficar brigando pelas outras vagas. Isso que vai acontecer, né? Mas vamos continuar torcendo sempre para o nosso tricolor, né? Eu vou ver se eu consigo trazer mais vídeos aí durante a semana, né? Trazer o pré-jogo da Libertadores, depois o pós-jogo e por aí vai, tentar ser um pouco mais constante aí no nosso canal. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado, vamos comemorar e até mais.